Bem, pessoal, máscara, recomendação, é obrigatoriedade, né? O que é que mudou dessa vez quando você está falando de máscara agora na situação do Covid, né? Primeira coisa que vocês têm que entender é que tem muita informação, que é informação científica, que é o que eu tento trazer aqui para vocês, mas essas informações científicas estão recheadas de decisões políticas. Por quê? É o que eu vou explicar para vocês. A ciência, ela de um modo geral, ela analisa alguns fatores, analisa um indicador e diz o que provavelmente vai acontecer. Então é uma questão muito de probabilidade. Só que a partir do momento que existe aquela probabilidade de você ter alguma ação, muitas vezes não se concretiza aquilo. Vocês viram muitas vezes, muita gente criticou a questão, vai morrer não sei quantos milhões, não vão, aí eram números mais altos, depois reduziu o número, porque muitas medidas que a gente sugere e faz com que caia aqueles números, né? E no caso da máscara foi a mesma coisa, né? Quando a gente viveu a pandemia lá atrás, a gente tinha uma questão muito forte de não ter nenhum tipo de prevenção, tratamento, não tinha nada. Então a gente estava realmente, na própria ciência, às escuras. Às escuras por quê? Porque era algo novo, algo inusitado, poucos trabalhos sobre o tema, e isso começou. Hoje é completamente diferente. E a partir do momento que os comitês científicos eles se organizaram, eles começaram a dar diretriz. Diretriz é o quê? Ele sugere, ele analisa os números e do ponto de vista científico ele vai dizendo para vocês, a tendência é essa, então nós recomendamos aquilo. A partir dessa informação, os políticos, né, quem faz a parte da gestão, tira diretrizes de qual vai ser a atividade. Então até então, quando a gente veio em Covid, começou a aumentar o número, isso e aquilo, havia uma obrigatoriedade do uso das máscaras. Então o comitê dizia, precisa usar máscara, senão vai aumentar o número de casos, vamos obrigar as pessoas a utilizar máscara. Dentro desse contexto, mudaram algumas coisas. Número 1, a mortalidade caiu muito. Então, sem dúvida nenhuma, está morrendo muito menos gente, né? O medo das pessoas da doença, que aí tem um lado bom e o ruim disso, também reduziu. Então, muitas análises que têm sido feitas, isso tem sido não só no Brasil, no mundo inteiro, das políticas, das ações do Estado ser menos, vamos colocar assim, invasivas das liberdades. Como assim? Por exemplo, você pode dizer assim, você tem que usar máscara para não pegar Covid. Mesma coisa que aconteceu com a vacina. Você tem que tomar vacina para não pegar Covid, não morrer e tal, e não disseminar a doença. Mas a partir daí, com essa informação que todo mundo sabe do ponto de vista científico, está mais do que comprovado que elas funcionam, o que você vai agir ou como você vai agir daquele indivíduo que não quer. Então, esse indivíduo, e aqui a gente discutiu um monte de vezes, vai ser demitido do trabalho, esse indivíduo não vai entrar nos locais. E cada vez, a depender da gravidade da doença, o Estado, de um modo geral, ele age de forma mais dura, mais controladora, com medo das consequências para aquela comunidade. Hoje, como a mortalidade da Covid caiu, hoje, como a internação, mesmo essa preocupação do comitê científico, porque assim, saúde não dá para você baixar a guarda, não dá para você ficar tranquilo. Ainda está morrendo muita gente, ainda está internando muita gente, né? Muita gente não tomou vacina, então você vai ter que tomar medidas. Nesse caso, a orientação foi não ter nada punitivo. Né? Então, da mesma forma que o comitê científico disse você precisa usar máscara antes, está dizendo agora, você precisa usar máscara. Então, assim, do ponto de vista da gente, é a mesma coisa que a gente falou da outra vez, tem que usar máscara para reduzir o contágio, para reduzir o número de pessoas, está aumentando a mortalidade, está aumentando a internação, está aumentando o caso, a gente está vivendo uma onda de quarta onda, mas com subnotificação, as pessoas não estão testando mais, é um fato, né? As pessoas ficam com quadro gripal e tal, e não testam mais. Os próprios laboratórios de análise que fez falaram que aumentou muito a positividade dos testes, né? Mais do que tinha visto anteriormente. Então, assim, os hospitais estão enchendo, né? A internação aumentou por síndrome de vias respiratórias. Então, todos os indicadores estão muito claros. É a mesma gravidade e mortalidade antes, ninguém está dizendo que é. Não é. Então, qual a ação que o comitê tirou? Máscara. Então, tem que usar máscara. Tem que usar máscara. Júlio, em ambiente fechado, né? Que foi a comissão dele. Mas agora é obrigatório, é recomendação. Pouco importa. Para você melhorar, para isso resolver rápido, a gente vai ter que usar máscara. O que os políticos vão usar de técnica para isso, se vai ser punindo, se vai dando multa, se vai ser aí outros 500, né? Não cabe a mim, eu nem entendo assim, porque cada ação que você tem também tem uma reação da população, né? Então muitas vezes ações muito incisivas, elas podem ser muito mais mal vistas. Eu falei aqui muitas vezes a questão da China, né? Que eles têm uma ação muito incisiva com essas medidas, né? Resolvem por um lado, mas por outro lado a população fica muito constrangida às vezes com algumas situações, né? E tem a questão da liberdade individual. Nem vou entrar nesse aspecto, né?
Eu falei aqui de vacina, falei, tem um pacientes que não vacinaram, tem pacientes que são contrários. Não tem jeito, a vida é assim mesmo, as pessoas são plurais e você vai orientar do ponto de vista técnico-científico, mas vão ter pessoas que não vão fazer, vão continuar do seu convívio, vão continuar pessoas que você gosta. Uma decisão individual dela é equivocada, na minha avaliação, mas é uma decisão, você vai respeitar, não vai mudar nada com a pessoa por causa disso, não vai ofender nada, você vai explicar os princípios científicos, ela entender de onde sai daquilo. A mesma coisa é o que o comitê científico orientou máscara. A prefeitura aqui de São Paulo e outros recomendam máscara, mas você está vendo uma política muito menos agressiva a questão do uso de máscara. Então não vão ter nenhuma medida punitiva, nada disso. Mas você chame do que se chamar, o que tem que acontecer? Você tem que usar máscara para reduzir o contágio, para pegar menos e ponto. Tá bom? E se vacinar, tudo bem? Espero que tenha ajudado, um abraço.